Há momentos em que a vida pesa, como se algo estivesse apagando a sua fé, drenando suas forças e roubando sua paz sem que você perceba. E foi ouvindo uma mensagem do pastor Tiago Brunner que eu entendi uma verdade simples, mas profunda. Muitas vezes não é Deus que se afasta. Somos nós que, aos poucos, deixamos portas abertas que enfraquecem nossa vida espiritual. E é por isso que hoje você vai descobrir 10 coisas que podem estar tirando a presença de Deus da sua vida, e como restaurar a conexão mais importante da sua existência. Esta mensagem pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Antes da história começar, me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo. E aproveita, se inscreva no canal Eco dos Condenados, porque todos os dias tem mensagens fortes, profundas e transformadoras para sua alma. Havia um homem que vivia cercado de tarefas, expectativas e obrigações, mas raramente encontrava tempo para aquilo que realmente nutria sua alma. Ele dizia que amava Deus, porém vivia correndo de um lado para outro, deixando as coisas espirituais sempre para depois. Foi ouvindo o pastor Tiago Brunner que ele percebeu algo doloroso: ninguém cresce espiritualmente por acidente. A presença de Deus não se manifesta onde não há prioridade. A intencionalidade é a porta que se abre para o sobrenatural. E sem ela, até a fé se torna rasa. Esse foi o primeiro alerta que transformou sua vida. O homem entendeu que não era a falta de tempo que o afastava de Deus, mas a falta de direção. Ele vivia reagindo às dificuldades, em vez de construir uma rotina que fortalecesse seu espírito. O pastor Brunner sempre repetia que quem não organiza a vida espiritual perde a batalha antes mesmo de lutar. Ele percebeu que estava lutando guerras internas sem estar preparado. Foi uma descoberta dura, mas necessária. Ele precisava parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Só assim a presença de Deus encontraria espaço para permanecer. A segunda lição que ele aprendeu foi que a distração constante rouba a sensibilidade espiritual. Pequenas coisas, aparentemente inofensivas, estavam drenando sua atenção. Horas nas redes sociais, conversas vazias, preocupações repetitivas. Ele descobriu que não era o mal que o afastava de Deus, mas o excesso do nada. As distrações enchiam sua mente e esvaziavam sua fé. O pastor Brunner o fez enxergar que, quando a mente está cheia do mundo, o coração não consegue ouvir o céu. E esse silêncio dói mais do que ele imaginava. Outra coisa que roubava a presença de Deus da vida dele era a ausência de gratidão. Ele sempre pedia, sempre reclamava, sempre comparava, mas raramente agradecia. Aprendeu que a gratidão não apenas abre portas, mas também mantém o coração alinhado com Deus. O pastor Brunner dizia que quem não agradece, perde o favor. Ele percebeu que não valorizava pequenas bênçãos e por isso não recebia novas. E foi nesse ponto que sua visão mudou. Ele começou a agradecer até pelas lutas, sabendo que Deus usa todas as coisas para ensinar. Por fim, ele entendeu que sua fé estava sendo drenada pela falta de disciplina espiritual. Ele orava apenas quando sentia vontade, e lia a Bíblia apenas quando algo ruim acontecia. Sua espiritualidade era baseada em emoções, não em constância. O pastor Brunner o ensinou que disciplina é o alicerce da presença de Deus. Quem é constante cresce, quem é irregular enfraquece. Essa verdade doeu, mas o libertou. A presença de Deus não se perde de uma vez, ela se afasta aos poucos, quando a disciplina vai sendo abandonada. E essa foi apenas a primeira parte da jornada. A próxima coisa que ele aprendeu, ouvindo as mensagens do pastor Tiago Brunner, foi que a presença de Deus não habita plenamente em corações carregados de mágoa. Durante anos, ele guardou feridas antigas como se fossem troféus de dor. Recordava injustiças, traições e palavras duras que ficaram marcadas na alma. Achava que guardar tudo era uma forma de proteção, mas na verdade era uma prisão. O pastor dizia que quem não cura a dor, contamina o futuro. E ele percebeu que suas feridas estavam afastando a paz que tanto desejava. A falta de perdão era um peso que o acompanhava silenciosamente. Ele acreditava que perdoar significava concordar com o que fizeram contra ele. Mas aprendeu que perdão não muda o passado, muda o coração. Enquanto segurava o ressentimento, a presença de Deus parecia distante, como se fosse abafada por uma barreira invisível. O pastor Brunner explicava que mágoa é um buraco na alma por onde a presença de Deus escorre. Aquela frase o impactou profundamente. Ele percebeu que, se não soltasse o passado, nunca viveria o presente com plenitude. Outra ferida que o afastava de Deus era a autossabotagem emocional. Ele não acreditava no próprio valor e sempre pensava que Deus tinha coisas boas para todos, menos para ele. Essa mentalidade o fazia desistir antes de tentar e duvidar antes de acreditar. O pastor Brunner o alertou dizendo:
Você é o projeto mais importante de Deus, mas precisa se enxergar como Ele te vê. A falta dessa identidade espiritual enfraquecia sua fé. Ele entendeu que rejeitar a si mesmo é rejeitar aquilo que Deus criou. E isso machuca o espírito. Ele também descobriu que carregar culpa em excesso tirava sua liberdade diante de Deus. Vivia lembrando erros antigos e se condenando por falhas que já tinham sido perdoadas. O peso da culpa distorcia sua visão sobre o amor de Deus. O pastor Brunner sempre dizia que a culpa te paralisa, mas a graça te levanta. A presença de Deus não floresce onde existe autopenalização contínua. Ele percebeu que a graça não era uma desculpa para errar, mas uma força para recomeçar. E decidiu abandonar aquela velha mochila emocional. Por fim, ele entendeu que o hábito de esconder seus sentimentos era mais perigoso do que imaginava. Ele dizia estou bem mesmo quando estava quebrado por dentro. Aprendeu que Deus não cura máscaras, cura corações sinceros. O pastor Brunner ensinava que o que você esconde, te domina, o que você entrega a Deus, Ele transforma. A presença divina exige verdade. E naquele momento, ele decidiu parar de fingir força. Foi assim que começou a abrir espaço para Deus restaurar cada área que ele escondia até de si mesmo. Uma das lições mais fortes que ele ouviu do pastor Tiago Brunner foi sobre as companhias que alimentam ou enfraquecem o espírito. Durante anos, ele manteve ao seu redor pessoas que o puxavam para baixo, que zombavam da fé e que nunca incentivavam seu crescimento espiritual. Achava que isso não tinha grande impacto. Mas percebeu que a presença de Deus se afasta quando a mente é cercada por influências tóxicas. O ambiente molda o coração, e o coração molda os caminhos. Ele entendeu que amizades erradas são portas abertas para perdas invisíveis. O pastor Brunner dizia que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E essa frase mexeu profundamente com ele. Começou a perceber que estava se tornando semelhante às pessoas que mais ouvia. Comentários negativos, conversas vazias e atitudes destrutivas estavam moldando sua mentalidade sem que percebesse. A presença de Deus não encontra espaço onde reina a negatividade constante. Ele entendeu que, se quisesse viver o propósito, precisaria se conectar com pessoas que respiram propósito. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Outra verdade que o tocou foi perceber que algumas pessoas não estavam contra ele, mas contra o chamado dele. E essa diferença muda tudo. Ele notou que sempre que dava um passo de fé, alguém aparecia para desanimá-lo, ridicularizar seus sonhos ou minimizar suas conquistas. O pastor Brunner ensinava que quem não entende seu propósito, nunca vai entender suas escolhas. A presença de Deus exige ambiente fértil, não terreno de crítica constante. E isso o ajudou a identificar quem realmente caminhava ao seu lado. Ele também aprendeu que existem relacionamentos que drenam energia espiritual como um vazamento silencioso. Pessoas que vivem reclamando, competindo ou criando conflitos roubam a paz interior. O pastor sempre falava que a paz é um termômetro da presença de Deus. E ele começou a notar quantas vezes sua paz era retirada depois de certas conversas. Não era coincidência. Era desgaste emocional disfarçado. E enquanto isso continuasse, a presença de Deus seria abafada pelo barulho externo e interno. Além disso, ele percebeu que caminhava com pessoas que incentivavam comportamentos que o afastavam de Deus. Pequenos desvios que pareciam inofensivos se tornavam hábitos, e hábitos se tornavam prisões. O pastor Brunner o fez refletir profundamente quando disse: o que começa como brincadeira termina como prisão, se você não vigiar. Ele entendeu que amizades podem ser pontes ou armadilhas. E que algumas influências estavam levando sua vida para longe daquilo que Deus planejou para ele. Ele também entendeu que não basta se afastar de más influências, é preciso se aproximar das influências certas. A presença de Deus cresce onde existe gente que ora, que incentiva, que vibra pelo seu avanço. O pastor sempre repetia que conexões certas aceleram destinos. Ele percebeu que precisava de pessoas que lhe lembrassem de quem ele é, e não do que a vida tentou fazê-lo acreditar. Conexões espirituais mudam trajetórias. E essa descoberta aqueceu seu coração. Ao longo do tempo, ele percebeu que parte do que o afastava da presença de Deus era sua própria dificuldade em dizer não. Ele aceitava convites, conversas e companhias que não tinham nada a ver com sua jornada. O pastor Brunner ensinava que um não bem colocado salva destinos inteiros. Ele entendeu que proteger sua fé exigia limites firmes, mesmo quando isso significasse desagradar pessoas. Essa maturidade emocional começou a trazer de volta a paz que ele tanto buscava. Por fim, ele aprendeu que Deus nunca o chamaria para abandonar pessoas, mas para abandonar padrões.
E algumas pessoas se apegam aos padrões que Deus quer mudar. Ele não precisava odiar ninguém, apenas compreender que nem todos caminham na mesma direção. O pastor Brunner dizia que para acessar o novo, você precisa se desconectar do que te prende ao velho. E foi assim que ele decidiu cuidar do ambiente espiritual ao redor. Porque a presença de Deus floresce onde a alma encontra espaço para respirar. Uma das verdades mais dolorosas que ele aprendeu ouvindo o pastor Tiago Brunner foi sobre o orgulho disfarçado. Ele não se considerava alguém orgulhoso, mas percebeu que o orgulho nem sempre aparece em gritos ou arrogância. Às vezes, se manifesta em atitudes sutis, não pedir ajuda, não admitir erros, não reconhecer fragilidades. Esse tipo de orgulho cria uma parede invisível entre a pessoa e Deus. Ele entendeu que Deus não divide espaço com o coração fechado. E isso abriu seus olhos de uma forma que ele não esperava. O pastor sempre dizia que orgulho é confiar mais em si mesmo do que em Deus. E ao ouvir isso, ele percebeu que tentava resolver tudo sozinho. Não orava antes de tomar decisões, não buscava direção espiritual e não entregava suas preocupações a Deus. Carregava tudo nas próprias forças, acreditando que era a única forma de controlar a vida. Mas quanto mais tentava controlar, mais perdido se sentia. Aprendeu que a presença de Deus se manifesta onde existe dependência, não autossuficiência. Ele também percebeu que o orgulho o impedia de pedir perdão. Sempre achava que os outros estavam errados, que ele tinha razão ou que não precisava se explicar. Mas o pastor Brunner ensinava que quem pede perdão não perde nada, perde sim quem se recusa a pedir. Essa frase o marcou profundamente. Ele percebeu quantos relacionamentos foram secando por falta de humildade, e quantas orações pareciam não passar do teto. A presença de Deus não floresce onde existe dureza de coração. Outra forma de orgulho que ele carregava era a dificuldade de aprender com outras pessoas. Achava que já sabia o suficiente, que tinha experiência demais ou que não precisava ouvir conselhos. O pastor dizia que a sabedoria entra pelos ouvidos, mas o orgulho os fecha. Ele entendeu que, ao rejeitar instrução, estava rejeitando o crescimento. E sem crescimento, não existe profundidade espiritual. A presença de Deus se aproxima onde existe espírito ensinável, não onde existe resistência. Ele também descobriu que o orgulho o fazia esconder suas fraquezas. Fingir força era sua forma de tentar manter respeito, mas isso apenas criava distância emocional e espiritual. O pastor Brunner sempre lembrava que Deus não cura máscaras. A presença divina só toca aquilo que é exposto, não aquilo que é disfarçado. E ele percebeu que estava impedindo sua própria cura. Quando decidiu ser verdadeiro consigo mesmo, percebeu que Deus já o esperava naquele lugar de vulnerabilidade. Foi então que entendeu que o orgulho o fazia comparar sua vida com a dos outros. Achava que estava sempre atrás, sempre perdendo, sempre lutando mais que todos. Mas essa comparação o enchia de ansiedade e ingratidão. O pastor ensinava que quem se compara, perde a própria identidade. E ele finalmente percebeu que Deus não o chamara para ser melhor do que ninguém, mas para ser a melhor versão dele mesmo. A presença de Deus se revela onde existe contentamento, não competição. Ele também aprendeu que o orgulho o fazia insistir em caminhos que já haviam dado errado. Não queria voltar atrás, nem mudar de rota, porque acreditava que isso seria fracasso. Mas ouviu do pastor Brunner que teimosia não é fé, é orgulho espiritual disfarçado. E aquilo atingiu diretamente seu coração. Ele decidiu que era melhor recalcular a rota do que viver em ciclos dolorosos. Só então percebeu que Deus abre novas portas quando a pessoa admite que escolheu as antigas por conta própria. Por fim, ele entendeu que quebrar o orgulho é abrir espaço para Deus agir. A presença divina não disputa território, ela se manifesta onde encontra um coração humilde. E naquele momento, ele tomou uma decisão: queria ser alguém moldável, ensinável e disposto a mudar. Essa escolha não apenas restaurou sua fé, mas também seu relacionamento com Deus. E foi assim que ele percebeu que às vezes, o maior inimigo não é o mundo lá fora, mas o orgulho escondido dentro de nós. A quinta área que ele percebeu estar tirando a presença de Deus era sua rotina desorganizada. Ele acordava sem direção, vivia no piloto automático e deixava as prioridades espirituais sempre para o fim do dia, quando já estava cansado, estressado e sem energia. O pastor Tiago Brunner dizia que quem não controla o dia, entrega a alma ao caos. Essa frase o fez enxergar que sua vida estava sendo guiada pela correria, não pela fé. E onde existe correria constante, existe pouca sensibilidade espiritual. Ele percebeu que a rotina sem propósito o deixava vulnerável. Qualquer distração tomava espaço, qualquer problema virava gigante, qualquer preocupação dominava a mente.
Sem momentos de silêncio, oração e reflexão, sua fé ficava fraca. O pastor Brunel ensinou que rotinas geram resultados, e rotinas espirituais geram presença de Deus. Entendeu que precisava criar hábitos que alimentassem seu espírito todos os dias. Porque a presença de Deus não cresce em terreno seco, cresce onde existe rega diária. Outra coisa que enfraquecia sua conexão com Deus era acordar já pensando nos problemas. Ele carregava o peso do dia nas costas antes mesmo de tomar café. O pastor sempre dizia que como você começa o dia determina como você termina. Ele percebeu que colocar Deus em primeiro lugar não era religiosidade, era inteligência espiritual. Quando começou a dedicar seus primeiros minutos ao Senhor, sua paz aumentou e sua ansiedade diminuiu. A presença de Deus encontrou um novo espaço para habitar. Ele também entendeu que sua rotina era cheia, mas não produtiva. Passava horas fazendo coisas urgentes, mas nunca as importantes. E isso incluía ignorar sua vida espiritual. O pastor Brunel alertou: o que você não prioriza, você perde. E aquilo bateu forte. Ele estava perdendo profundidade, perdendo sensibilidade, perdendo direção. A presença de Deus não se manifesta em meio a uma vida completamente desordenada. Ele percebeu que precisava reorganizar, redefinir e recolocar Deus no centro. Outro ponto que o afastava de Deus era a falta de descanso. Ele acreditava que descansar era perder tempo, mas aprendeu que o descanso é parte da estratégia de Deus para renovar forças. O pastor Brunel dizia que cansaço não é só físico, também é espiritual. E ele sentia isso na pele. Sua alma estava cansada, sua mente pesada, seu espírito enfraquecido. A presença de Deus não habita em corações exaustos o tempo todo. Ele precisava respirar, pausar e cuidar do próprio interior. Ele também percebeu que não separava tempo para ouvir Deus, apenas para falar. Orava, pedia, reclamava, mas nunca ficava em silêncio para perceber o que Deus queria dizer. O pastor ensinava que Deus fala no silêncio, mas a rotina barulhenta sufoca a voz de Deus. E ao ouvir isso, ele entendeu que sua agenda era tão alta que o céu parecia distante. Decidiu criar momentos de quietude, mesmo que curtos, para que sua alma aprendesse a escutar novamente. Outra falha na rotina era a falta de constância. Ele começava hábitos espirituais, mas logo abandonava. Lia a Bíblia um dia, pulava 3. Orava uma semana, esquecia na outra. O pastor Brunel dizia que os resultados vêm para quem continua, não para quem começa. E essa verdade o confrontou. Ele percebeu que não estava crescendo porque não estava insistindo. A presença de Deus é construída na perseverança, não na empolgação momentânea. E ele decidiu amadurecer sua disciplina. Por fim, ele percebeu que precisava transformar sua rotina em algo espiritual, não apenas religioso. Não queria apenas cumprir tarefas, mas criar uma vida guiada por Deus. Entendeu que a presença divina não se revela apenas em momentos especiais, mas em hábitos diários. E quando reorganizou sua rotina, algo mudou dentro dele. A paz voltou, a fé cresceu e a presença de Deus se tornou mais constante. Ele aprendeu que, quando a rotina muda, a vida muda. E quando a vida muda, Deus se revela com mais clareza. Ele descobriu, através das mensagens do pastor Tiago Brunel, que viver sem propósito é uma das maiores causas de vazio espiritual. O pastor dizia que onde não há propósito, o coração se perde. E isso descrevia exatamente como ele se sentia, perdido, cansado e sem direção. Cada dia parecia igual ao outro, sem significado, sem crescimento, sem destino. Ele entendeu que a presença de Deus não se manifesta plenamente em vidas que caminham sem rumo. Era hora de buscar propósito, não apenas sobrevivência. O pastor sempre repetia que quem não sabe para onde vai, qualquer distração serve. E essa frase o atingiu profundamente. Ele percebeu que se envolvia em coisas inúteis porque não tinha clareza do que Deus esperava dele. Gastava tempo com conversas vazias, projetos sem sentido e objetivos que não alimentavam sua alma. A presença de Deus exige foco. Ele precisava descobrir o porquê de sua existência, o que nasceu para fazer e qual missão carregava no coração. Só assim poderia caminhar com firmeza. Ele também percebeu que estava vivendo pela pressão dos outros, não pela direção de Deus. Tentava agradar pessoas, cumprir expectativas externas e seguir padrões que não tinham nada a ver com sua essência. O pastor Brunel dizia que quem vive para agradar todo mundo perde a si mesmo e perde a Deus no processo. Ao ouvir isso, ele sentiu um aperto no peito. Estava tentando ser quem não era. E Deus não abençoa personagens, abençoa pessoas verdadeiras.
A presença de Deus se afasta quando a alma vive mascarada. Outra lição poderosa foi entender que propósito não é sobre fazer muito, é sobre fazer o certo. Ele se sentia exausto tentando abraçar tudo, dizendo sim para todos e carregando fardos que não eram seus. Mas o pastor ensinava que propósito seleciona, não sobrecarrega. Ele entendeu que estava gastando energia em batalhas erradas. Quando começou a dizer não ao que o desviava, sua vida ganhou clareza. E com clareza, a presença de Deus se tornou mais perceptível e constante. Ele também aprendeu que propósito não se descobre olhando para fora, mas olhando para dentro. Passou anos buscando sinais, oportunidades e confirmação de outras pessoas, quando, na verdade, Deus já havia plantado sua identidade dentro dele. O pastor Brunner dizia que se você não se conhece, o mundo te define. Ele finalmente entendeu que precisava revisitar sua história, seus talentos e suas dores para encontrar sua verdadeira direção. E ao fazer isso, sentiu Deus reacender algo adormecido dentro dele. Outra coisa que o afastava da presença de Deus era o medo de fracassar. Ele tinha tanto receio de errar que preferia não tentar. Mas o pastor sempre lembrava, o medo nunca vem de Deus, mas a coragem sim. Ele entendeu que o medo paralisa o propósito, e propósito paralisado gera vida estagnada. Percebeu que Deus não o queria perfeito, queria apenas movimento. A presença divina acompanha aqueles que avançam, não aqueles que se escondem. Era hora de sair do lugar. Ele percebeu também que sua falta de propósito o fazia desperdiçar oportunidades sobrenaturais. Deus abria portas, mas ele não tinha visão para atravessá-las. O pastor Brunner dizia que o propósito é a lente que dá sentido ao que Deus faz. Sem essa lente, tudo pareceria aleatório. Mas quando começou a entender sua missão, até os detalhes pequenos ganharam significado. A presença de Deus se tornou mais visível porque sua vida agora tinha direção, tinha foco, tinha destino. Por fim, ele entendeu que viver com propósito não era sobre grandeza, mas sobre entrega. Deus não pede que alguém faça tudo, apenas que faça sua parte. O pastor repetia que propósito é servir, não se exibir. E essa verdade libertou seu coração. Ele percebeu que, quando alinhou sua vida ao propósito que Deus havia escrito, tudo começou a fluir. A paz voltou, a fé se fortaleceu e a presença divina se tornou constante. Porque onde existe propósito, existe Deus. Ele começou a perceber que reclamava muito mais do que agradecia, e isso minava sua relação com Deus. O pastor Tiago Brunner dizia que a gratidão abre portas que a murmuração fecha. Essa frase o marcou profundamente, porque ele percebia como seus pensamentos estavam sempre presos ao que faltava, nunca ao que já possuía. Essa postura deixava sua alma pesada, distante e desmotivada. A presença de Deus não floresce em corações ingratos. Ele precisava mudar sua mentalidade. A cada mensagem que ouvia, entendia que a ingratidão o tornava cego. Ele tinha bênçãos evidentes todos os dias, mas não conseguia enxergá-las porque sua atenção estava voltada apenas para problemas. O pastor sempre dizia que quem não reconhece o pouco, nunca será promovido ao muito. E isso fez todo sentido. Ele percebeu que a presença de Deus se afastava não por falta de cuidado divino, mas por falta de percepção humana. A gratidão era a chave que ele havia ignorado. Outra lição forte que aprendeu foi que a gratidão muda o ambiente espiritual. O pastor Brunner ensinava que onde existe um agradecido, existe um preferido. Ele começou a notar como seus relacionamentos melhoravam quando expressava reconhecimento, e como seu próprio humor se transformava quando valorizava pequenas vitórias. A presença de Deus se tornava mais real e constante quando seu coração estava em modo de louvor, e não de cobrança. Ele entendeu que a gratidão atrai o favor de Deus. Ele também percebeu que a ingratidão o fazia comparar sua vida com a dos outros, e isso o afastava ainda mais de Deus. O pastor dizia frequentemente, comparação é o ladrão do propósito. Ele entendeu que sempre que olhava para o sucesso alheio, esquecia o que Deus já tinha feito por ele. E essa comparação gerava tristeza, inveja e frustração, sentimentos que bloqueiam a presença divina. Quando decidiu parar de competir e começou a agradecer, sua alma encontrou descanso. Foi então que ele começou a praticar a gratidão como disciplina diária. O pastor sempre ensinava que gratidão não é um sentimento, é uma decisão. E ele decidiu agradecer todos os dias, mesmo quando nada parecia favorável. Começou a reconhecer milagres simples: acordar, respirar, estar de pé, aprender, recomeçar. Esses pequenos reconhecimentos abriram seus olhos para o cuidado constante de Deus. A presença divina se tornou mais evidente quando ele treinou o coração para enxergar o bem.
Ele percebeu que, quando parava de agradecer, seu coração rapidamente voltava a se encher de ansiedade e dúvidas. Era como se a ingratidão apagasse a luz interior. O pastor Brunner dizia que um coração ansioso vive no futuro, mas um coração grato vive no presente. Isso o ensinou a desacelerar, observar e valorizar o hoje. E quanto mais ele valorizava o presente, mais percebia Deus nos detalhes. A gratidão o mantinha centrado e sensível à presença divina. Outra transformação aconteceu quando ele começou a expressar gratidão pelas pessoas ao seu redor. Ele percebeu que não demonstrava o quanto valorizava sua família, seus amigos e até mesmo aqueles que o ajudavam de maneira simples. O pastor dizia que honra é a linguagem dos gratos. Quando ele passou a honrar quem caminhava com ele, seus relacionamentos mudaram, sua casa mudou, sua atmosfera mudou. Onde existe honra, Deus habita. Ele entendeu isso na prática. Por fim, ele descobriu que a gratidão não apenas traz a presença de Deus, mas também abre novos caminhos. O pastor Brunner ensinava que um coração grato nunca volta para casa de mãos vazias. E isso se cumpriu em sua vida. Ao cultivar gratidão, ele passou a ter mais paz, mais equilíbrio e mais direção. Sentiu que Deus não estava distante, ele é que havia se distanciado pela falta de reconhecimento. Agora, com o coração agradecido, a presença divina se tornou seu lugar de descanso. E depois de olhar para dentro de si mesmo, ele finalmente entendeu: a presença de Deus nunca havia desaparecido. Ele é que, aos poucos, tinha se afastado sem perceber, por atitudes, hábitos e escolhas que pareciam pequenas, mas estavam drenando sua vida espiritual. As lições que aprendeu, inspiradas pelas palavras do pastor Tiago Brunner, abriram seus olhos para algo poderoso. Não existe vida plena sem a presença de Deus. Agora, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Era hora de alinhar o coração, ajustar o caminho e remover tudo aquilo que roubava sua conexão com o céu. E assim, passo a passo, encontrou paz, clareza e propósito novamente. Porque quando você volta para Deus, Deus sempre te recebe de braços abertos. Que esta história seja um lembrete: a presença de Deus não se perde por acaso, mas pode ser recuperada pela decisão de buscá-lo novamente. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho a presença de Deus. Assim saberei que esta mensagem tocou seu coração.